Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti, eu sou advogada. Eu tenho esse canal aqui para falar sobre direito imobiliário. E você que gosta do assunto, você sabe que você está no maior canal do Brasil sobre o assunto. Gente, seja muito bem-vindo e hoje eu trago uma matéria que eu já estava há um tempo querendo fazer, mas não me sobrava aquele tempo para a gente poder falar sobre esse assunto aqui de uma forma mais profunda. Eu quero falar hoje sobre casa própria. Gente, esse assunto eu tenho fascínio sobre isso porque eu gosto muito de história. Então, assim, eu fiz um estudo profundo sobre a evolução, na verdade, da casa própria para a gente aqui para o Brasil e eu cheguei a alguns conceitos, né? Que eu acho que é muito interessante eu compartilhar aqui para a gente poder aprofundar sobre o assunto, porque a casa própria, ela na verdade atinge a todo mundo, não é? Então olha só, você já percebeu que existe uma crença cultural de garantir a economia da família de forma segura, de forma estável, que é a casa própria? A gente percebe isso, não é? A gente tem aquela casa como um local seguro pra gente. A gente fala assim, pelo menos eu não pago aluguel, pelo menos eu tenho a minha casa própria. E isso dá uma sensação muito grande pra gente. Mas como é que foi a construção dessa crença, o sonho da casa própria, né? Que foi cultivado ao longo de séculos, né? Principalmente do último século que a gente viveu. E a gente quer aprofundar um pouco isso, como isso chega pra gente até hoje. Olha só, desde 1920, na verdade, que é um parâmetro que a gente tem aqui, existe essa tendência da casa própria. Foi uma aspiração desejável pela população, né? Incentivado pela imprensa da época e pelo poder público. E isso foi aumentando ao ponto quando as pessoas começaram a entrar, né, realmente no mercado de trabalho, veio a industrialização aqui no Brasil e isso começa a chegar de uma forma mais intensa para a gente, porque antes não tínhamos isso de uma forma tão forte. E aí entramos lá na década de 40, né, onde há uma política do Estado voltada para o atendimento habitacional, onde as cidades começam a encher, não é verdade? Então o Estado olhou para aquela demanda e falou assim, olha, para organizar melhor essas pessoas, a gente precisa ter essa política habitacional. E aí nas nossas constituições há o direito de propriedade, que já vem em várias constituições sendo reproduzido. E a propriedade privada, ela passa a ter um valor inviolável. Então surge o Instituto da Função Social da Propriedade. Olha que bonito, né? A propriedade como aquele asilo inviolável da gente, não é verdade? Que a gente tem em relação à nossa casa. E aí, os anos se seguindo, e em 1970 há um impulsionamento da construção civil. E abrindo um parêntese aqui, exatamente no momento de grande crise econômica mundial, onde tivemos a crise do petróleo de uma forma forte, então o Estado viu aquilo tudo e falou assim, ok, a construção civil, isso era muito forte nessa década, ela dá um salto na economia. E aí vem aqui várias construtoras para o Brasil e fazem prédios, onde há uma explosão de prédios, uma explosão de conjuntos habitacionais sendo construído e facilitando a aquisição desse bem. Não é à toa que a Caixa Econômica, né, começa a parcelar em 30 anos aquela aquisição da casa própria. E isso, assim, desperta nas pessoas o desejo de constituir bens. Olha que interessante, antes de ter uma casa própria era desejo de milhares de pessoas, agora não. Vamos adquirir bens, não só um, mas outro, 2, 3, e a classe média começa a ganhar força com essa cultura de ter casas de aluguel para garantir o seu sustento, para ter mais patrimônio, e a classe média realmente ela teve um ápice, né, década de 80, que ela começa a adquirir imóveis. Olha que interessante.
E o Estado, percebendo isso, começa a mudar a sua estratégia. Ele começa a fazer alíquotas mais altas sobre o nosso patrimônio, porque ele percebeu que agora a gente já tinha condições de pagar por tudo que ele tinha feito ao longo do tempo. Isso muito entre aspas, né, gente? Então, você percebeu que até 1980, 80 e pouquinho, as pessoas morriam nas famílias e as famílias conseguiam fazer um inventário de uma forma normal. Elas conseguiam fazer o inventário e pagar pelo inventário. Porque, na verdade, todo mundo quer ter tudo direitinho, todos os documentos direitinho, mas se percebeu que isso estava fácil. As pessoas adquiriram imóveis e conseguiam pagar por ele e conseguiam fazer o inventário. Percebe-se que aqui no Brasil há um estímulo que a pessoa física compre um imóvel. Então era assim, a pessoa física adquiria 1, 2, 3 imóveis, ela morria, fazia o inventário, que sempre foi obrigatório a pessoa fazer um inventário, a família, ela conseguia pagar. Então o Estado começou a elevar a alíquota das pessoas, né, físicas, quando elas morriam, e por isso que hoje a gente chegou num ápice do inventário ser tão caro. E eu vou chegar lá, me acompanhe aqui no raciocínio. Só para fazer uma curta pausa aqui, eu queria fazer um paralelo aqui com outros países. Gente, a alíquota de imposto de herança em outros países é muito mais alta do que aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, nós temos uma alíquota, a mais alta é de 8% sobre o valor da herança. Então, vamos colocar aqui que uma família deixou 3 imóveis ali, que a valor de mercado, eles chegam ao montante de R$1 milhão. Multiplicado 1 milhão vezes 8%. Será aquele valor ali que ela vai pagar de imposto do ITCMD. Isso aqui no Brasil. Lá na França, por exemplo, o imposto é 60%. Então você pensa, como lá é 60%, aqui é 8%, e a gente está aqui falando sobre essa dificuldade de fazer um inventário. Então vamos pensar. Diferente do Brasil, os outros países, eles não incentivavam que a pessoa física adquirisse um imóvel. Não, era a pessoa jurídica, porque sempre se entendeu nesses países mais desenvolvidos que era através de uma empresa que a economia ia aumentando, que era através da empresa que tinha mais emprego, era através da empresa que o mercado se desenvolvia. E eles estavam errados? Não, não estavam. Então, hoje, quando uma pessoa morre lá na França, dificilmente o imóvel que ela adquire está no nome dela, está no nome da pessoa física. Geralmente está no nome de uma empresa. É muito comum nos Estados Unidos e na Europa fazer hold familiar, porque o acervo patrimonial da pessoa está dentro da pessoa jurídica. E pessoa jurídica não morre, ela não paga esse imposto. Então, de uma certa forma, ela penaliza aquele que, por falta de conhecimento, não fez a sua hold e não colocou o seu patrimônio dentro da empresa. Então, ele fala assim para a pessoa: você que não se atentou e não fez uma empresa, você vai pagar 60%. Você que fez uma empresa, que foi esperto, não vai pagar nada. E o Brasil ainda não divulgou isso, porque a gente também tem hold. Afinal de contas, você já ouviu falar de algum magnata que morreu e pagou os cofres públicos altíssimo ITCMD? Não, porque eles sempre fazem hold. Eles não colocam os bens dele, o acervo patrimonial dele, na pessoa física. Não, eles colocam na pessoa jurídica. Pessoa jurídica não morre, então eles fazem uma proteção patrimonial, diferente da gente. Beleza? E aí, assim, gente, eu queria falar com vocês aqui sobre esse imposto que é tão caro pra gente e como isso chega pra gente de uma forma tão forte. Veja bem, na verdade, a gente falando sobre a casa própria e fazendo um paralelo com isso, a gente percebe que o imposto no Brasil, ele piora as desigualdades sociais. Vou explicar melhor. A gente tem três tipos de tributo. O tributo sobre o consumo,
o tributo sobre a renda e o tributo sobre o patrimônio. Então, vamos ficar aqui que eu falo sobre direito imobiliário, sobre o tributo do patrimônio. A gente tem aqui um peso de tributo patrimonial muito grande. Nós temos o IPVA, que é em cima do nosso carro, nós temos o IPTU e nós temos o imposto da herança. Então, a gente não tem como fugir desses três impostos, né? E para diminuir essa alíquota, a gente precisa o quê? Adquirir uma empresa, fazendo uma holding familiar. Gente, essa é a forma inteligente da gente fugir desse imposto tão alto que sacrifica uma família ao ponto de vender um imóvel para pagar um imposto de herança, porque não é só isso. Ele tem que pagar cartório, ele tem que pagar certidão, ele tem que pagar o advogado. Então, constituindo uma holding familiar, ele sai fora desse conjunto, desse bloco de despesa que ele vai ter que pagar. E tudo começou lá na casa própria, lá em 1920. Então, é uma construção histórica e eu tenho que te alertar que hoje a melhor forma de você fazer uma proteção patrimonial de tudo que você, que sua família conseguiu até hoje é fazendo uma holding familiar, ok? Gente, essas foram as minhas considerações, espero que você tenha curtido. Se curtiu, vou te pedir um like, vou te pedir para se inscrever no canal e deixando dúvidas, aqui eu respondo todas, tá bom? Então, essas eram minhas considerações e até o próximo vídeo. Tchauzinho!